5 motivos para ler Todas as Minhas Mortes de Paula Klein, mais um bônus para escritores. Continue vendo esse vídeo se você quer conhecer um livro com potencial de crítica e de público, aprender a construir personagens complexos e ambivalentes, inspirar-se para abordar temas tabus, mas com sensibilidade e profundidade, ampliar sua compreensão sobre a importância do simbolismo na literatura e muito mais. Eu sou o Vilto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa, e hoje nós vamos falar desse livro que você está vendo aqui na tela, que é o livro Todas as Minhas Mortes, de Paula Klein, que eu tive o privilégio de ler antes da publicação e que agora está em pré-venda, e vocês conseguem ver essa pré-venda no primeiro link aqui embaixo, então não deixem de acessar para poder conhecer essa obra. Mas segura aí, deixa eu te falar um pouquinho aí de 5 motivos que você tem para ler esse livro. Mas por que eu estou falando desse livro aqui no canal, que é dedicado aí a escritores, tá? Você pode estar se perguntando, né? Bom, eu não vou adiantar os motivos para ler, porque isso a gente vai falar daqui a pouco, mas eu vejo que de tempos em tempos, às vezes ao longo de muito tempo, aparecem no mercado brasileiro, no mercado literário, livros que têm o potencial de serem premiados e também serem sucesso de público. E na realidade é muito difícil da gente encontrar livros que tenham essas duas características. E eu topei fazer esse vídeo após ler o livro da Paula Klein, porque eu acredito que Todas as Minhas Mortes vai ser um desses livros, tá? Então, antes de eu falar os 5 motivos, deixa eu te apresentar quem é a Paula Klein. A Paula é uma artista plástica bastante reconhecida no cenário nacional e internacional, além de ser uma das primeiras artistas do Brasil a mergulhar no mundo da criptoarte e dos NFTs. Ela também deixou a sua marca aí ao longo dos anos de carreira como diretora criativa e fotógrafa. E durante 10 anos ela capturou imagens que ganharam destaque pela relevância cultural e acabaram sendo expostas aí em museus renomados pelo mundo. A Paula também trabalhou com dança, com música. E embora ela tenha estudado direito, o que eu acho muito curioso, né? É difícil ter um artista que estudou direito, ela percebeu que o caminho dela era outro e largou a carreira jurídica para trás. Embora ela também sempre tenha flertado com a escrita, esse livro, Todas as Minhas Mortes, ele marca a estreia dela no mundo literário, mostrando que como artista ela não se cansa de explorar novos horizontes. E do que trata então esse livro Todas as Minhas Mortes, que está entrando na pré-venda, como eu já falei, e o link que está aqui na descrição do vídeo. Vamos a uma sinopse, né, realizada aí pela editora Citadel, que é uma editora bem importante no mercado literário, que é a seguinte: em Todas as Minhas Mortes, a protagonista Lavie, que é uma abreviação de Lavu, né, não reparem o meu francês, que não é dos melhores, né, mas quer dizer vida em francês. E nessa história se embarca em uma jornada única, desde o primeiro orgasmo na infância até a pós-menopausa. E com uma lucidez que é sim espantosa, a autora Paula Klein, ela quebra tabus, explorando de forma honesta e visceral temas como erotismo, sexo, paixão, amor, família, maternidade, cura e fé. E esse romance de autoficção é uma narrativa instigante que desafia pudores, bem importante, segurem isso aqui porque a gente vai falar disso aqui depois, mergulhando na complexidade humana e na ordenação de valores fundamentais. Então, como diz a sinopse, é uma estreia literária marcante, porque Todas as Minhas Mortes não apenas cativa com a sua narrativa insólita, mas também convida os leitores a uma reflexão profunda sobre o milagre da vida e as muitas mortes que moldam a nossa existência. Uma leitura impactante, comovente e inspiradora que mantém a respiração suspensa da primeira à última linha. Essa é a sinopse da editora, mas eu estou totalmente de acordo com essa sinopse, tá? Então, tendo dito isso, bora falar desse livro, citando aí os 5 motivos para ler, ok? Vamos lá então. Primeiro motivo, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Uma frase inicial provocadora e sincera, tá? Deixa eu colocar isso aqui na tela e eu já vou falar a respeito disso para vocês, ok? Desde o momento em que você... Peraí, deixa eu um pouquinho mais para cá. Aqui. Desde o momento em que você abre aí esse livro, Todas as Minhas Mortes, da Paula Klein, e se depara com a
aquela primeira frase que está aparecendo aqui na tela, né? E por sinal é de cair o queixo, né? Vocês estão vendo aqui, infelizmente eu não posso ler esse começo, senão eu vou tomar bloco do YouTube, mas você pode aí, muito espertamente, pausar o vídeo, ler o começo, tem quase a primeira página inteira aqui para vocês conhecerem, e depois você volta aqui e segue assistindo o livro, tá? Desde o início desse livro, você já sabe que você está embarcando em uma viagem literária que é fora do comum, né? Falar abertamente sobre esse tema, prazer infantil, logo de cara, isso não é coisa que você encontra em qualquer livro por aí. E é justamente essa provocação inicial que te faz parar e pensar assim, opa, o que vem por aí, né? Esse início, ele não só estabelece um pacto de honestidade entre a personagem Lavi e quem lê, como também lança um certo desafio, né? Estamos aqui para falar de coisas que normalmente a gente sussurra, ou nem mesmo fala, tá? E aí a gente vai fazer isso sem rodeios nesse livro. Então, a coragem da autora de mergulhar de cabeça em temas tabus, às vezes até parece que sem medo de consequência, porque é muito ousada a forma que ela escreve, me fez admirar esse texto instantaneamente. Não é todo dia que você encontra alguém disposto a colocar tudo em jogo assim. Especialmente em um mundo que a gente vive, que tem tantos véus aí a serem levantados. Mas o que realmente me pegou de jeito foi como essa abertura cria uma conexão quase instantânea com quem está lendo, né? Não tem como não se sentir próximo da protagonista, ou ao menos chocado, ou talvez intrigado, uma protagonista que se expõe de uma forma tão crua, de uma forma tão verdadeira, honesta. Ela não está aqui para contar uma história bonitinha, ou para se encaixar no que seria socialmente aceitável. Ela está aqui para ser real. E isso é, eu diria que revigorante, isso é enérgico, num cenário de livros meio enlatados, que parecem ser produzidos todos iguais, quase que industrialmente, tá? E é claro que esse mergulho na sexualidade desde a infância abre um leque enorme de discussões sobre a descoberta, consentimento, né? Uma palavra bem importante quando a gente fala desses temas, e a construção da nossa própria identidade, né? A autora, ela nos faz refletir sobre como a sociedade enxerga essas questões, a mesma sociedade que muitas das vezes impõe uma carga de vergonha, de culpa, onde deveria haver um espaço para o diálogo, né, para a conversa, para a compreensão, para o acolhimento dessas questões. Além disso, o livro nos convida a questionar aí certas normas sociais que moldam muito, né, a percepção da sexualidade feminina. E por que alguns assuntos continuam sendo tabus? Por que a sexualidade feminina, em especial, é tão policiada? Ao desafiar essas convenções, logo no começo, a Paula Klein não só captura nossa atenção, como também nos prepara para uma narrativa que vai muito além da superfície, tá? Agora me diz, quantas vezes você já parou para pensar sobre esses assuntos enquanto lê um livro? Todas as Minhas Mortes não só traz essas questões para o centro do palco, como também ilumina elas com uma luz crua, uma luz intransigente, que não negocia, que não abre mão. E isso é apenas o começo, porque o que vem a seguir é uma jornada mais profunda, pelas várias camadas da experiência humana, cada uma desdobrando-se assim como uma honestidade que raramente a gente vê na literatura contemporânea. Aproveita que você está assistindo aqui e, além de curtir esse vídeo, me conta nos comentários o que você acha. Como você percebe a abordagem de temas tão intensos e pessoais logo no início de um livro? Você ficou curioso para saber como é que a autora desenvolve essas ideias ao longo do livro? Então comenta aqui embaixo a sua opinião e se já teve alguma experiência com livros que te provocaram dessa maneira. E fica ligado, porque no próximo tópico a gente vai mergulhar ainda mais fundo nessa história, ok? Então a gente vai aí para o nosso motivo número 2, que é personagem ambivalente. Sabe o que é ambivalente? Por aí. A Lavi, a nossa personagem principal do livro Todas as Minhas Mortes, ela exemplifica a ambivalência de uma forma visceral, de uma forma multifacetada.
levando a gente a uma jornada complexa pelas experiências e pelas relações dela. Ela é uma personagem que ela transcende essas simples categorias que às vezes a gente tem nas histórias de bem ou mal, né? Porque ela expõe as suas vulnerabilidades e as suas forças com uma intensidade de igual maneira, assim. E desde o início, a Lavie se apresenta com uma franqueza que choca ao mesmo tempo que cativa. Porque é como se ela tivesse, assim, confessando pra gente, contando, partilhando das experiências de descoberta sexual precoce dela, com uma honestidade que desafia tabus. E esse aspecto da vida dela ilustra uma certa ambivalência interna, tá? Ela é impulsionada por desejos profundos e ao mesmo tempo confrontada pelas normas sociais que tentam reprimir essa sexualidade. E essa tensão interna da personagem, que o professor Assis Brasil chamaria de a questão essencial da personagem, é o que convida o leitor a questionar as próprias noções de certo e errado, moralidade e prazer que a gente tem no decorrer da obra. E essa relação com prazer e a dor, exemplificada na busca constante por experiências que desafiam, transformam, revelam a complexidade emocional da Lavie, com isso, ela vive de uma forma intensa, visceral, mergulhando em relacionamentos que a levam em certos questionamentos aí, que vão do êxtase à agonia, refletindo essa ambiguidade que a gente tem, ou que pelo menos um ser humano de verdade tem. E a gente vê isso nessa personagem. Então, esses relacionamentos, frequentemente com certas contradições, eles expõem a ambivalência das relações humanas. A Lavie é capaz de amar profundamente e ao mesmo tempo de sentir-se aprisionada pelas mesmas emoções que ela busca. Então, essa força e essa vulnerabilidade da Lavie, elas coexistem ao mesmo tempo, demonstrando que a verdadeira força emerge dessa capacidade de ser vulnerável. Então, ela enfrenta desafios da vida com uma resiliência que inspira, mesmo quando esses mesmos desafios a levam a momentos de uma profunda fragilidade. E essa dualidade que ela tem é um lembrete da complexidade do ser humano, capaz de exibir uma grande fortaleza diante das adversidades e ainda assim ser profundamente afetado por elas. Tá? Então, esses desejos conflitantes da Lavie refletem uma espécie de luta interna entre ela seguir os seus impulsos mais profundos e aderir a essas expectativas sociais. E essa tensão é um tema recorrente na vida dela, ilustrando o que é a ambivalência, não apenas nas ações dela, mas também nos ideais, nos sonhos. Então, a evolução constante da Lavie ao longo do livro é uma jornada de autodescoberta, aceitação, um processo que está longe de ser linear ou simples. Ela vai mudando, ela vai se adaptando, ela vai crescendo através dessas experiências, mostrando que, na verdade, a mudança é uma espécie de constante na nossa vida. E através da Lavie, né, lendo esse livro, a gente é convidado a explorar essa complexidade da experiência humana, reconhecendo que essa ambivalência que eu falei que a personagem tinha é uma parte intrínseca do ser humano que às vezes fica meio deixada de lado, assim, a gente esquece que a gente é assim. E essa personagem, ela nos desafia a aceitar que a vida tem mais, assim, que a vida tem mais nuances, né, que as respostas nem sempre são claras e expressas, assim, e que a beleza está justamente nessa complexidade. A Lavie, ela é um lembrete de que, apesar das nossas lutas internas, é possível encontrar um caminho que honre todas as partes de nós mesmos. Né? Ela não está vivendo um espelho quebrado. Ela está vivendo uma integração dessa coisa multifacetada, ambivalente que ela tem. E para citar dois momentos em que essa ambivalência aparece, eu vou citar um momento de descoberta precoce dessa sexualidade, né, dela, onde a Lavie narra suas primeiras experiências com prazer ainda na infância. Tá? Então é um livro que lida com esses temas, né? Um tema que é carregado de tabus aí,
E a sinceridade com que ela aborda o assunto, contrastando com essa curiosidade, o prazer com a vergonha e o medo impostos pelo olhar alheio, revela uma ambivalência profunda, emocional, extremamente humana, tá? Essa parte do livro não apenas desafia as normas sociais sobre a sexualidade, especialmente a feminina, mas também destaca a luta interna da Lavie entre os desejos naturais dela e a censura social que às vezes está ali dentro do contexto. Outro exemplo é o relacionamento complexo que ela tem com a maternidade. A Lavie, ela enfrenta sentimentos contraditórios em relação à maternidade. Ela não nasceu com instinto materno. Inicialmente, ela não se identifica com os papéis e expectativas tradicionalmente associados à maternidade. Mas o desenvolvimento dessa relação com a ideia dela de ser mãe, do desinteresse, da desconexão, para uma aceitação gradual e um amor que vai crescendo e se tornando profundo, reflete essa capacidade dela de amadurecimento e de mudança, que é outra característica da ambivalência. E essa jornada é marcante, porque ela tem momentos de introspecção, dúvida e eventualmente descoberta, evidenciando aí essa ambivalência da personagem em relação a um dos pilares centrais da vida dela. E agora eu te pergunto, você já se viu em uma situação onde os seus desejos mais profundos entraram em conflito com aquilo que era esperado de você? Como é que você lidou com essa ambivalência? Conta pra mim nos comentários. Vamos conversar sobre esses momentos que moldam quem a gente é. Mas vamos seguir para o próximo motivo, porque este terceiro motivo é um que eu gosto bastante, ok? Terceiro motivo sobre esse livro, para por que ler esse livro, ele é místico, mas não religioso, embora ele fale de fé, tá? Explorar a espiritualidade fora das convenções tradicionais é uma coisa que sempre me intrigou. E ao mergulhar no livro Todas as Minhas Mortes, a jornada da Lavie nesse universo místico, mas não religioso, me pegou, assim, me capturou de uma maneira única. Porque a Lavie, ela vive uma espiritualidade tão individualizada que ressoa de uma forma profunda com quem está lendo. Ela busca significados, conexões que vão além do superficial, do cientificamente explicável. E isso é algo que eu acho fascinante. Não é todo dia que a gente se depara com uma personagem que trata a espiritualidade com uma tal liberdade. E a Lavie, ela mergulha em práticas de autocura, explorando o bem-estar emocional e físico também, através de experiências que, assim, desafiam aquela lógica convencional. Ela vive momentos que muitos de nós poderíamos descartar como meras coincidências ou até mesmo alucinações. Mas para ela, e quando a gente mergulha nesse contexto, são experiências reais. São partes essenciais da jornada dela de autoconhecimento e cura. Por exemplo, tem um momento em que a Lavie embarca numa jornada intensiva de autocura, depois que os médicos afirmam que ela só tinha duas opções. Ou ela adotava, ou ela utilizava uma barriga de aluguel. Foi o que o médico falou para ela. E a Lavie utiliza um método profundamente simbólico e prático. Ela combina rituais espirituais, ações físicas direcionadas para a cura, e aí ela adota uma abordagem holística, assim, que mescla uma coisa mais mística com uma coisa mais material. Né? Uma coisa assim, acreditando na capacidade da Terra, né? E aí tem vários conceitos que ela vai trazendo dentro do livro que são muito curiosos, assim. Como a gaveta mais funda do seu gavetoeiro. Se você nunca ouviu essa palavra, gavetoeiro, é porque você só vai encontrar as definições para ela no livro Todas as Minhas Mortes, ok? E essa faxina na gaveta, antes da imersão diária, né, numa água filtrada com sal grosso, pétalas de rosas brancas, além de invocações de espíritos de luz, ilustra uma prática de limpeza, purificação, não só física, mas também espiritual e emocional. E esse processo visa criar um ambiente propício para a cura, para a renovação, tanto no plano físico quanto no espiritual. E ela detalha um ritual diário que envolve preces, orações,
cromoterapia, que é a terapia das cores, alquimia, cartas de intenção, terminando ali com a abertura de chakras e com visualização de cura. E esse conjunto de práticas sublinha a crença da Lavie no poder da intenção, da energia, da intercessão espiritual, como veículos para essa cura e para esse bem-estar. Então ela chega a fazer a construção de um altar repleto de imagens de santos, de terços, de patuás, velas, incensos. E apesar de a ausência de uma filiação religiosa específica, em nenhum momento ela diz, eu sou de religião A, religião B. Isso reflete, dentro do contexto do livro, um respeito por diversas tradições espirituais e a crença na força da fé e da egrégora, né? Essa energia coletiva ali no processo de cura. E o altar serve ali como um ponto focal para o trabalho espiritual dela, de autocura, reunindo elementos de várias crenças num espaço de intenção pura e abertura ali para o auxílio, né, dessa outra força. E o sucesso do tratamento... Essa é a parte mais legal, tá? Que eu gosto dessa parte toda aqui. O sucesso do tratamento ali da Lavie é um testemunho da fé dela no invisível e no poder das práticas de autocura. E apesar dos diagnósticos médicos de esterilidade, da ausência física de um endométrio, a gravidez da Lavie é apresentada como um milagre, um testemunho do resultado dessas crenças, dessas práticas espirituais de autocura que ela teve. E esse momento no livro é um lembrete assim, do potencial da fé, da determinação, e dessa abordagem para superar essas adversidades, e tornando possível o que parece impossível. O respeito pelas crenças, mesmo aquelas que não segue à risca, e outra camada dessa complexidade que ela apresenta. Assim. Ela não se fecha numa bolha de negação ou de um escárnio frente ao que é diferente. Pelo contrário, ela tem essa abertura, um desejo de entender, de respeitar e, quem sabe, aprender com as múltiplas formas de fé que ela encontra pelo caminho. E essa postura é um lembrete que, no fundo, a gente está buscando respostas, cada um à sua maneira. E o poder feminino que emerge dessa espiritualidade personalizada da Lavie é um tema que vai tocando a gente quando a gente vai lendo o livro. A forma como ela entrelaça a busca espiritual dela com o empoderamento dela e a redescoberta ali de si mesma é algo que é revolucionário dentro da narrativa. A Lavie não apenas atravessa os desafios, né, que são impostos ali pelo contexto. Ela transcende esses desafios encontrando força, poder naquela essência mais íntima e mais espiritual. Mas se você for do tipo que não se interessa, que não acredita tanto nessas questões espirituais, segura aí que a gente já vai voltar para o físico no próximo tópico, ok? O quarto motivo para a gente ler esse livro é Prazer Sem Preconceitos. No livro Todas as Minhas Mortes, a abordagem do prazer... Eu vou voltar a exibir a capa, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, tá? No livro Todas as Minhas Mortes, essa abordagem do prazer sem preconceitos é um tema que permeia diversas passagens, refletindo a complexa jornada de autodescoberta, libertação sexual da protagonista, Lavie. Desde o início, a narrativa não se esquiva, não foge de explorar essa sexualidade de uma maneira aberta, sem julgamentos, como evidenciado ali na franca descrição da Lavie sobre as suas primeiras experiências com prazer desde muito jovem. E esse ato, embora carregado de tabus, frequentemente ocultado nas discussões cotidianas sobre sexualidade, o que é um contrassenso, né? Porque o Freud já falava disso mais de 100 anos atrás, ele é apresentado no livro como um momento significativo de descoberta, de prazer pessoal, desafiando as normas sociais que cercam essa sexualidade feminina. E a diversidade de experiências sexuais, a exploração do prazer, são temas centrais na vida da Lavie, que ao longo do livro se envolve ali numa série de relações que refletem essa complexidade do desejo humano. E essas relações, elas são marcadas tanto pela paixão intensa, quanto por momentos de mais vulnerabilidade,
ilustram, né, essa busca constante da personagem por conexões autênticas, gratificantes, enfatizando ali a importância dessa liberdade sexual, da expressão individual. Por exemplo, para não ficar só assim na teoria, né? A protagonista, ela vai para uma festa cheia de gente, quando ela é ali adolescente, decidida a marcar um momento mega importante na vida dela, que é a perda da virgindade. E ela, com 14 anos, chega roubando a cena, ali com um look que não passa desapercebido, mostrando que ela sabe muito bem o que ela quer. E aí ela bota o olho no cara, que de alguma forma também já sabia o que ia encontrar por lá. O lugar era um lugar daqueles bem chiques e tal, mas ela não estava nem aí pro ambiente porque ela estava focada nessa questão. E o cara em questão, que era um pouquinho mais velho, tinha aquela aparência de quem se destaca também, né, sem fazer esforço, né? Era um cara bonito. Mas assim, ele não era só um rostinho bonito, como ela descreve no livro. Tinha uma coisa a mais, uma profundidade que acabou captando ela de longe. E quando eles se encontram, aquele momento, sem precisar de muita conversa, uma coisa leva a outra. E aí ele, todo cavalheiro, leva ela para um outro cômodo, mais reservado, oferece algo para ela beber. E aí tudo acontece com direito ali a risadas, um jogo de sedução que é meio inocente e meio provocante ao mesmo tempo. E a situação, apesar de ter uns momentos de tensão, de nervosismo, às vezes a gente fica assim, né, lendo o livro, principalmente por ser uma primeira vez, acaba sendo uma mistura de descoberta, prazer e uma conexão ali também naquele momento. E tudo isso é narrado de um jeito direto, de um jeito intenso, e não de um jeito melodramático, de um jeito piegas. Então, o livro vai nessa vertente de desconstruir os tabus, né? Ele não apenas questiona essas concepções tradicionais sobre sexo, mas ele também celebra essa sexualidade como uma fonte de poder, de liberação. E a Lavie, através da história dela, ela encoraja uma reflexão sobre como as normas sociais podem restringir a nossa compreensão do prazer e da intimidade, sugerindo aí uma reavaliação dessas normas numa busca de expressão sexual mais autêntica, mais satisfatória. E ao refletir sobre essa trajetória da Lavie, as experiências dela com prazer, a gente é convidado a pensar sobre as nossas próprias percepções, os nossos próprios preconceitos em relação à sexualidade. E aí eu pergunto para você já se pegou questionando aí as normas sociais que moldam a sua própria experiência? Como é que você acha que a sociedade pode se beneficiar ao ter mais livros como esse, que fala do prazer sem preconceitos? Compartilhe aí com a gente nos comentários, né? Eu tô curioso para saber o que você pensa sobre essas ideias que eu tô falando, que às vezes não são tão debatidas abertamente, ok? Vamos então ao quinto motivo. Mas antes de eu falar do quinto motivo, lembram que eu preparei um motivo bônus que é especialmente para escritores, ok? Então esse quinto motivo não é o último. Mas o quinto motivo é a maternidade como ponto central do livro. Sabe, tudo isso que eu falei pode dar uma ideia de que o livro é sobre outra coisa. Mas o ponto central desse livro é a maternidade, tá? Que é mergulhado, normalmente, em outros livros, no mundo de clichês. Mas aqui ela deixa tudo isso de lado e a realidade toma conta de uma forma muito visceral. Então, a história da Lavie não é uma daquelas narrativas açucaradas sobre ser mãe. É algo mais real, é algo tocante, é algo forte. E isso me faz refletir bastante aí sobre o que realmente significa esse papel. Mesmo eu sendo homem, me coloca num lugar de eu ter que refletir a respeito. Não tem como fugir de uma experiência tão forte e tão visceral. Primeiro de tudo, a maternidade ela é mostrada sem filtros, né? A Lavie enfrenta ali uma montanha-russa de emoções, desafios para poder conceber. E a luta dela com a fertilidade, a busca por tratamentos, até a surpresa e a alegria ao descobrir que ela vai ser mãe, mesmo quando as chances pareciam nulas, tudo isso me faz ver e pensar e refletir na maternidade sob uma nova luz. Não é só sobre ter uma criança, é sobre o que você está disposto a enfrentar por esse desejo. Por exemplo,
Num certo momento do livro, a gente é apresentado a um momento muito turbulento ali da vida da Lavie, em que, após se submeter a um tratamento de reprodução assistida, ela se vê grávida de quíntuplos. Não, eu não falei errado. Ela engravidou de 5 crianças ao mesmo tempo. E a notícia, né, esse acontecimento, lança Lavie em um mar de emoções contraditórias, onde o medo, a alegria pela vida que cresce dentro dela se entrelaçam de uma maneira complexa. E o impacto dessa gravidez na vida dela, na família, é muito forte, levantando questões sobre os limites também, né, do corpo e a força do instinto materno. A perda, assim, ela não usa essa expressão instinto materno, mas às vezes é algo que parece para nós, né? A minha percepção é um pouquinho como leitor, né? Então, a perda de um dos bebês, a luta para garantir a sobrevivência dos outros 4, tornam a narrativa ainda mais intensa, destacando a vulnerabilidade e a resiliência inerente ali no processo de dar a vida. Se no começo ela fala que, assim, dá a entender que ela não tinha vontade de ser mãe, ou talvez não é nem não ter vontade de ser mãe, mas parece que não tem uma vocação para isso. A partir do momento que você vai vendo a luta dela, essa impressão vai se modificando. Por isso que eu falo ali de instinto, embora não tenha isso no livro, né? Então, confrontado com as reações de incredulidade, negligência, por parte dos profissionais, médicos e do próprio círculo íntimo dela, de pessoas, a Lavie se vê lutando não apenas pela saúde dos filhos, mas também pela voz, né? Pelo espaço enquanto mãe em uma situação extraordinária. E essa tensão culmina em uma corrida contra o tempo para o parto, né, em meio ao caos do trânsito e uma situação que beira o surreal ali na forma como é descrita, destacando ali a força milagrosa do que estava acontecendo naquele momento. O mais intrigante no livro para mim foi ver como é que essa questão materna é questionada e depois abraçada pela Lavie. Ela que nunca se viu nesse papel de mãe, acaba se descobrindo completamente imersa nessa nova identidade. E é um lembrete de que a maternidade pode ser uma surpresa até mesmo para quem nunca pensou que seguiria por esse caminho. Se você está gostando até agora, aproveita para curtir esse vídeo e manda ele para alguém que você acredita que vai gostar desse livro. E continua aqui comigo porque além dos 5 motivos, eu preparei um bônus, né, um motivo bônus do porquê que você que é escritor tem que ler esse livro. E a gente vai falar dele agora, tá? Motivo bônus: estilo narrativo e estrutura do livro. Primeiro, o Todas as Minhas Mortes não segue aquela linha reta que a gente está acostumado, aquela narrativa linear, sabe? Ele, na verdade, o livro é uma montanha-russa que vai e volta no tempo, mostrando pedaços da vida da Lavie de um jeito que, cara, assim, às vezes você fica sem chão, tá? Isso mexe com a gente, porque faz com que cada revelação, cada momento da história dela, ganhe um peso diferente. Tá? Cada vez que você volta a um ponto já mencionado, agora com mais contexto, é como encaixar mais uma peça. E o jeito de escrever, então, é um negócio à parte. Assim. A autora usa umas construções de frases que te puxam para dentro da história, de um jeito que você sente que a Lavie, assim, você sente a mesma coisa que a Lavie está sentindo. Tem hora que você até parece que prende a respiração junto com ela. É uma linguagem que te envolve, te emociona, te faz pensar tudo ao mesmo tempo. E não é só isso, tá? O livro é cheio daquelas descrições que fazem você visualizar. É um livro bem visual. A Paula, olha só, né? Que coincidência. A Paula é uma artista visual, né? Então eu acho que ela traz um pouco dessa coisa dela, assim, dessa visão dela na forma como ela descreve certas coisas. E isso faz com que a gente vá vivenciando tudo junto com a Lavie. O jeito que ela detalha as coisas parece que está vendo um filme na sua cabeça. Né? E falando em se conectar com a Lavie, a escolha que ela faz de contar a história, né, em primeira pessoa, você acaba entrando ainda mais assim na pele dela. As alegrias, as dores, as loucuras e até as descobertas. É como se ela tivesse assim te confiando os segredos mais íntimos. Isso cria uma ligação muito forte, porque você torce por ela, você sofre com ela, e é uma viagem intensa ali pelo mundo interior de uma outra pessoa, e acaba sendo uma viagem e tanto.
E eu não posso deixar de falar sobre como o livro brinca com simbolismos, metáforas. Cada elemento, cada objeto mencionado carrega um peso, uma história, uma simbologia que se desdobra ali em camadas e significados. É como se, além da história da Lavi, a gente tivesse uma segunda, uma terceira, uma quarta história ali sendo contada, escondida nas entrelinhas, esperando para ser descoberta por quem está disposto a olhar mais de perto. E isso, para mim, é o que faz esse livro e qualquer livro ser especial. É ter mais de uma camada. Tá? Ele não entrega tudo de bandeja. Ele te convida a entrar nessa narrativa, explorar, pensar, sentir. Acho que mais do que qualquer coisa, sentir. Me conta aqui nos comentários se esses seriam motivos para você ler um livro assim, ok? Chamou sua atenção? Fala para mim aí nos comentários. O que você precisa saber ainda? É que com isso a gente chegou ao final aí da nossa viagem literária por hoje, falando desse livro aí, Todas as Minhas Mortes, da Paula Klein. E a gente viu como esse livro desafia tabus, explora a ambivalência do personagem, mergulha no místico, debate o prazer sem preconceitos e coloca a maternidade no centro de uma narrativa que é tão real quanto transformadora. E para você que é escritor, escritora de plantão aí, a gente destaca o bônus aí sobre o estilo narrativo e a estrutura do livro, a escolha que se faz por uma narrativa não linear, o uso cuidadoso da linguagem, a perspectiva íntima, o imaginário rico, simbolismos, metáforas que vão enriquecendo a obra a cada página. Se você se interessou, no primeiro link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você confere onde adquirir o Todas as Minhas Mortes, aproveitando aquela condição especial de pré-venda. E olha, eu tenho a impressão de que esse é um daqueles livros, como eu falei lá no começo, que vão conquistar tanto a crítica quanto o coração do público. Se você curtiu esse nosso passeio pelas páginas da Paula Klein e não quer perder mais conteúdo como esse, já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa aquele like aqui no YouTube. E fica de olho, né, porque no próximo vídeo a gente continua explorando o vasto universo da escrita e da leitura. Até mais!